No momento em que a atividade do locatário vai bem, o shopping center ele consegue se aproveitar ainda mais disso. Exemplo, você alugou uma laje corporativa para Magazine Luiza, um CD para Magazine Luiza, e você tem uma loja no shopping center para Magazine Luiza, né? O mês foi espetacular para Magazine Luiza e ela vendeu pra caramba naquela loja. O aluguel lá da laje é exatamente o mesmo. No galpão, idem. Só que o shopping tem capacidade de extrair mais aluguel daquele ponto. Porque o aluguel ele é um percentual da venda. Perfeito. Então vendeu mais, eu tiro mais aluguel. Vendeu mais, eu tiro mais. Eu tenho um mínimo garantido. Mas quanto mais ele vende, eu bebo do sucesso do meu locatário. Lá na laje, pouco importa. Estourou de vender, o aluguel é o mesmo por metro quadrado. No CD, galpão logístico, a mesma coisa. Alinhamento de interesse, hein? Então você tem esse alinhamento de interesse ali. Quando você consegue beber de quando ele está muito bem, mas quando ele está mal e vai embora, a história já mostrou que os locatários passam e o shopping continua. Legal. E para fechar aí esses pontos que eu acho que o shopping traz de vantagem em relação a outros tijolos, o pessoal já percebeu que o shopping center é meu segmento preferido. O aluguel não é a única fonte de receita do shopping. É isso. Diferentemente de laje, diferentemente de condomínio logístico. O shopping tem estacionamento. O shopping tem... Cara, tem lugar que é caro pra caramba. O shopping tem receita de mídia. Então você tá andando lá no shopping, você vê aquele telão com propaganda, você vê o elevador envelopado com algum lojista pagou para fazer aquele merchandise ali. Tudo isso é receita para o shopping que vira resultado que vai para o bolso do cotista. Exato. Legal. Então você tem outras fontes de receita que vão além do aluguel. O aluguel, óbvio, é a principal, é a maior. Mas você tem outros complementos ali que você não vê isso no fundo de lajes e também não vê no fundo de logística. Deixa eu te perguntar, no Shopping Eldorado vocês têm participação ou não? Não temos. Não, porque tá rolando lá a Stranger Things Experience, lá que é uma série da Netflix, e estão usando o estacionamento. Então, receita extra. Estão pagando pro Shopping Eldorado o aluguel daquela área. Eu já não fiz... é que o cara pegou 50 tickets de estacionamento, né? Não. Pô, eu já fiz gestão de shopping que a gente teve a oportunidade de alugar espaço do estacionamento enquanto o shopping tá fechado à noite para gravação de novela. Exato. Caraca, legal. Então é receita extra que entra que você não vê isso em galpão, até porque não sei o que a novela vai gravar num galpão, né? E você não vê isso em escritório. Interessante, cara, interessante. Só que o Felipe, você tocou um ponto legal, que falou assim, é legal o fundo imobiliário, né? Eu vou lá no shopping. Você não pode falar, eu não posso falar isso muito pra minha esposa, né? Que senão ela vai querer gastar mais. Você é sócio aqui, então beleza, vou pedir um descontinho aqui. Cashback. Só que, cara, e aí eu ia perguntar, porque... E os shoppings, qual que é o foco do XP Malls, né? O que seria a visão de vocês, ou até entrando aqui no que é melhor para um fundo imobiliário de shopping? São shoppings, assim, que miram público A, né? Ou são shoppings ali que miram público a classe B, ou classe C e D, porque o volume é muito grande de pessoas, né? Então, qual que é o foco de vocês? E quais seriam as vantagens e desvantagens desses shoppings mais, digamos, classe média, classe baixa e até falando um pouquinho de classe alta? Perfeito. É uma pergunta que fazem bastante pra gente. Eu tenho receio de dar uma resposta meio vaselina aqui, mas eu vou falar da realidade que a gente vê ao longo dos últimos 7 anos, exatamente, só como XP Mall, sem contar aí de experiências passadas. No caso aqui do XP Malls, a verdade, e a gente tem visto isso de forma muito clara, não importa na prática qual é o público, né, qual que é o nível de renda do público que aquele shopping conversa mais. Acaba que o que importa mais para fins de performance, para fins da força daquele empreendimento, é a localização, é o quanto ele consegue extrair do ambiente onde ele está inserido. A gente tem um exemplo que eu gosto muito de chamar a atenção. Shopping Estação BH. Um shopping que a gente comprou em 2021, final de 2021. É das melhores aquisições que o XP Malls fez em termos de retorno, em termos de crescimento. A gente comprou um shopping que tinha saído ali do pior momento da pandemia, ainda tinha muito para crescer.
E ele está numa região que tem uma renda um pouco mais baixa, vamos dizer assim. Ele acaba atingindo um público um pouco mais BC. Ele está na última estação de trem lá de Belo Horizonte. Ele está do lado do que será a segunda maior catedral da Igreja Católica no Brasil. Tem um público muito alto, um fluxo altíssimo, até por estar numa estação de metrô. Mas ele tem um mix um pouco mais democrático, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente pode até comparar com Cidade Jardim, por exemplo, que conversa com um público a mais no Brasil. O Estação BH, não, com um público mais BC. E o Estação BH cresceu muito mais percentualmente do que o Cidade Jardim nos últimos anos. Então, qual que é melhor? Em termos de retorno, a Estação BH deu mais retorno que o Cidade Jardim, entendeu? Então, legal. Na prática, eu acho muito difícil a gente se prender a qual o público que ele se destina para dizer que é um shopping bom ou ruim. Acho que esse é um primeiro ponto. Perfeito. No final do dia, o que vale é a localização e quanto que eles conseguem, os administradores, os empreendedores conseguem extrair de valor daquela localização, daquele cenário onde ele está inserido, né? Que ele consiga ser dominante na região onde ele está.